Uma linda, abençoada já por Deus e maravilhosa noite a cada um de vocês. Hoje, dia 12 de março de 2025, eu estou aqui para trazer-lhes mais um entendimento acerca da sã doutrina, dessa palavra, desse alimento sólido que liberta e nos faz viver uma liberdade plena e total no Espírito. Se vocês ouvirem aí um fundo, é porque se mudou um vizinho, agora recente aqui, para próximo de onde eu moro, e todas as noites eles colocam um som com músicas muito alto. E no dia que eu vou gravar, lógico, me incomoda. O meu escritório fica no terraço e é um sobrado, e o sobrado onde esse vizinho está morando fica ao lado do meu terraço. Então, minhas desculpas. Não tem como eu pedir para desligar ou diminuir o som. Queridos, o tema que eu quero abordar hoje é esse. Os templos religiosos, eles não passam de um sistema organizado onde crença, práticas, rituais são utilizados como portal de acesso. Eu quero tratar desse assunto. Esses lugares que eles chamam de igreja, de casa de Deus, aonde os religiosos se reúnem com esse intuito, pois assim lhes foram ensinados que o templo físico é a casa de Deus, que o templo com 4 paredes é o lugar aonde os crentes devem se reunir para cultuar a Deus e adorá-lo. Quando nós que temos o entendimento que a nossa mente foi ativada e o véu foi tirado, nós sabemos, como diz em Atos 7,48, que o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Havia um templo, em Jerusalém. E me faz lembrar que quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 20, ela disse, quando ela conheceu o Cristo Nazareno: os nossos pais nos disseram que devemos adorá-lo nos montes. Já os judeus dizem que é no templo lá em Jerusalém. Jesus prontamente lhes respondeu, dizendo: mulher, nem nos montes e nem no templo em Jerusalém virá dias em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como esses nossos irmãos que lá estão, que são filhos de Deus, possam estar adorando a Deus em espírito e em verdade? Como podemos chamá-los de verdadeiros adoradores? Claro que não, lógico que não. Porque eles dependem de ritos, de prática de liturgias, de cerimoniais. Precisam de um líder, precisam de showman, que são esses, aspas, cantores gospel, esses conjuntos que se apresentam no palco dessas instituições. A maior parte dentro desses lugares são de louvores, cujas letras não tem nada a ver com as escrituras, com as verdades bíblicas. Eu sempre digo
que a melodia às vezes é muito linda, mas a letra nada diz, nada transmite de acordo com as Escrituras. Então, o que essas pessoas que frequentam esses lugares, elas são religiosas. E a religiosidade é a qualidade do que é religioso. É a tendência que a pessoa tem para os sentimentos religiosos. São um conjunto de escrúpulos religiosos, de valores éticos que apresentam certo teor religioso. Então, se identifica essas pessoas pelas suas obras, pelo que elas fazem para adorar a Deus, para cultuar a Deus, porque sem essas coisas, para eles, segundo o entendimento deles, não é adoração. Nós, por exemplo, que não frequentamos mais os templos, nós que adoramos o Pai em espírito e em verdade, que prestamos a Ele o nosso culto racional, para eles isso não é adoração, porque não tem rito, não tem templo, não tem um suposto líder, não tem rituais, não tem liturgias, não tem cerimoniais. Então nós, para eles, não adoramos, quando, de acordo com as Escrituras, com as verdades bíblicas, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso que eles fazem é uma expressão, uma prática de que eles podem estar relacionados com uma instituição religiosa, caracterizado como um sistema organizado, porque é o que não passa a religião, principalmente a evangélica, mas eu incluo todas elas. É um sistema organizado, onde crenças, práticas, rituais são utilizados como um portal de acesso ao transcendente. Esses lugares, eles estão procurando cada vez mais dar conforto aos que lá frequentam para explorar a fé de cada um deles. Eles dizem que a entrada lá é franca, mas lá dentro tudo é pago, porque se dizima com 10%, porque se tira a oferta em cada uma dessas reuniões. Então estes conceitos de religião estão vinculados à manifestação de atos de cultos, de ritos e de outras formas de expressão religiosa. Eu disse que é utilizado todas essas coisas para fazer com que as pessoas tenham um portal de acesso ao transcendente. O termo transcendente usa-se para fazer referência à crença ou que é considerado divino ou ligado a Deus. Por isso que eu disse o acesso ao transcendente, porque tudo quanto eles fazem ali dentro, eles dizem que está ligado a Deus. Assim sendo, a religião, através dos seus templos religiosos, chamado por eles de igrejas, usando-os para atrair pessoas, e cada vez mais esses líderes, eles aperfeiçoam esses lugares, procuram conscientizar as pessoas que ali é o seu lugar, que elas precisam ter um templo chamado de igreja para elas frequentarem. Haja vista que quando eles nos veem, a primeira pergunta deles é: aonde é a sua igreja?
tem ido à igreja? Qual é a igreja que você frequenta? Quem é o seu pastor? Ou quando eles conheceram-nos como pastor, pergunta onde é a sua igreja? Porque eles acham que as pessoas precisam ter um lugar para estarem mais próxima de Deus. Queridos, Deus habita no nosso espírito. 1 Coríntios 3, 16, 17. Vós sois o templo, a morada, o tabernáculo da habitação de Deus. Somente com um véu sobre o rosto que não se tem esse entendimento. É no Espírito que ele habita. Lá em Hebreus está escrito que Deus é Pai dos Espíritos. Ele não nos vê na carne, como os religiosos nos veem. É por isso que eles precisam de templo, de pastores, desses lugares, porque são carne e sangue com um espírito, e não um espírito revestido com carne e sangue. Então eles dizem que não há lugar melhor para se estar do que alguns deles chamam até esses lugares de lá espiritual. Tem uma denominação evangélica aqui próxima onde eu moro, muito grande. Lá em letras garrafais está escrito: aqui é o seu lar espiritual. Aqui você está guardado e protegido. É assim que eles dizem. E depois que dali sai? Se lá é o lar espiritual, se lá você está guardado. E as pessoas acreditam nisso, nessa falácia. Então, para o religioso, para os crentes, sem rituais, sem liturgias, sem essas práticas, não se tem como adorar a Deus. Então esses líderes fazem para que os frequentadores acreditem que Deus se faz presente dentro dessas sinagogas. E que eles de lá saiam com a consciência de que ali é a verdadeira casa de Deus. Esses lugares, para serem frequentados, têm um preço, têm um custo. Tem que se pagar. Imagina você ter que separar 10% dos seus ganhos e entregar uma vez por mês. Nem na lei, que o dízimo era da lei, era uma das 631 do Torá, e era por ano, e era da colheita da terra, daquilo que se produzia, daquilo que se plantava, que as 11 tribos de Israel tinham que levar para a tribo de Levi, onde estavam os levitas e os sacerdotes responsáveis pela parte espiritual do povo de Deus. Hoje ninguém é mais responsável pela parte espiritual da vida de quem quer que seja. É o Espírito Santo, que é o Senhor. É Ele quem dirige, é Ele quem nos conduz. Como está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 14, os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. O entendimento quem dá é Ele. Não sou eu, que estudei teologia, que fui professor, que fui mestre, que fez isso, que fez aquilo. Não são homens com títulos, com nomenclaturas, que abre a mente, que abre o entendimento. É só o Espírito. Somente Ele pode fazer isso. Somente Ele pode tirar o véu. É por isso, meu irmão, que às vezes você até fala para algumas pessoas da sua família e elas te ignoram. Elas não aceitam. Aí te ofende, te adjetivando como falso profeta, como anticristo, como herege, como assim fazem conosco, porque o entendimento ainda não lhes é chegado.
Então cabe ao Espírito Santo, mas repassa essa palavra, divulgue, compartilhe e deixe por conta do Espírito Santo. Não abra sua boca, não tenta convencer, a não ser que você seja indagado ou perguntado. Eu só falo da graça de Deus pessoalmente se as pessoas me indagarem. Eu não faço proselitismo, eu não saio procurando pessoas para falar da graça de Deus, a não ser aqui no YouTube, porque elas vão lá no YouTube e chegam até ao meu canal, mas eu fisicamente não procuro ninguém, a não ser que elas me procurem, me perguntem, ou me indagam, ou me façam pergunta querendo saber, porque é o Espírito Santo, é uma obra 100% do Espírito, e nem de todos o véu será tirado. Será tirado de alguns, mas nem de todos, porque tudo é a vontade de Deus. No tempo certo, no momento certo, Deus age, Deus realiza a obra como realizou com você, tirando-lhe o véu, dando-lhe o entendimento, e hoje você reina em vida, descansa tão somente no Senhor e entende qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Então, esses lugares não tem nada ali de graça, tudo é pago, é bancado pelos que lá frequentam. Eu desafio você sair aleatoriamente e entrar em qualquer uma delas e eles terminarem essas reuniões sem deixarem de pedir ofertas e de falar em dinheiro. Todas elas falam em dinheiro. Tem umas que chegam ao ponto de dizer: chegamos no momento mais importante da nossa reunião, quando você estará adorando a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. E agora, os diáconos irão passar até você. E você coloca, ou tem outros que falam, você virá aqui à frente, eu vou te ungir. E unge com azeite. As pessoas pensam que elas estão sendo ungidas. E tem uns que chegam ao ponto de mentir, dizendo que esse azeite foi levado ao monte, ou foi orado por ele lá em Israel. Vocês sabem disso, quem frequentou esses lugares sabe disso. Então não há uma reunião sem o dia ou a hora que for. Tem que pagar com seus dízimos e com suas ofertas. Então esses lugares que eles chamam de casa de Deus, que procuram cada vez mais dar-lhes conforto, é para que você seja aprisionado ali, para que eles possam tirar de você o seu dinheiro, e assim sendo, as suas, seus interesses e as suas conveniências serem alcançadas. Então esses lugares não passam de um sistema organizado. É isso que as religiões são, onde crenças, práticas, rituais são utilizados como portal de acesso aos transcendentes. Então um forte abraço, receba esta palavra, divulgue, compartilhe. Um beijo no seu coração, meu muito obrigado. Nós da graça de Deus amamos vocês.